Boa noite, internautas. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre tributação no Brasil. Hoje é a terceira aula. Bom, nos compartilhem a nossa aula para que a gente possa alcançar mais companheiros e companheiras que queiram entender sobre tributação no Brasil. A partir do final de semana que vem, nós vamos reprisar às 2 da tarde do sábado e às 2 do domingo a primeira e segunda aula sobre tributação. E sem mais delonga, já vamos chamar aqui para nossa live a nossa querida professora Marilaine Teixeira. Deixa eu deixar tudo bonitinho aqui para não errar. Tá aqui na nossa live. Boa noite, Mari, tudo bem? Então tá, então vamos. Agora você vai me dando os toques para ver, porque a assistente de palco já falou que a gente está com muita, que eu estou com pressa. Mas é que você tem que falar para mim, olha, próxima, próxima slide não é, né? Próximo, como é que chama isso? Próxima tela. Na próxima tela, Hélio. Aí eu consigo me orientar, porque na aula passada você estava indo embora e eu correndo atrás de você. Agora nós estamos com a primeira tela, que é aula 3, reforma tributária. Exatamente. Pode falar. Que ela, primeiro, ela relaciona um conjunto de países. Vocês vão perceber que aí está a Alemanha, a Bélgica, mas também está o Chile, está a Coreia do Sul, Espanha, Irlanda, Itália, Suécia. Aí você tem países que pertencem ao que a gente chama de os países da OCDE, e os países, basicamente, maioria são países europeus, né? E lá na última linha está o Brasil. Muito bem, tem uma corzinha diferenciada. E aí na primeira coluna estão os países, na segunda coluna está a renda. Então, qual é vamos dizer, a carga tributária correspondente à renda, tá? De cada um desses países. Então, se vocês lembrarem, hoje a gente vai voltar a falar da renda, né, dos impostos diretos. A renda, os impostos diretos, então, uma forma é renda e patrimônio, tá? A renda pode ser do capital, como pode ser do trabalho. Então, aqui, na renda, está embutido renda do trabalho e renda do capital. Ali na terceira coluna, nós temos um patrimônio, tá? Então, são as tributações, o tributo que incide sobre quem tem patrimônio. A quarta é o consumo. O consumo são os impostos indiretos, aquilo que a gente trabalhou na semana passada, na quarta passada. ICMS, IPI, e tem uma coluna também que se chama outros. Bom, mas o que são esses outros? Os outros podem ser taxas,
contribuições. Nós vimos também na semana passada o que constitui as taxas, o que constitui as contribuições, né? Contribuição sobre o líquido das empresas, COFINS, taxa de lixo, enfim, outras formas, né? A soma de cada um destes tributos, ela vai totalizar os 100%. E na última coluna nós temos o percentual da carga tributária. Então, o que eu quero que vocês se atentem mais, né? Prestem mais atenção. Se vocês perceberem, o Brasil, que está lá no final, a parcela da renda, que é a renda do trabalho do capital, ela corresponde a mais ou menos 21% do total da tributação arrecadada no Brasil. O patrimônio, gente, é 4,4%. E o consumo, que são justamente os impostos indiretos, que são aqueles que incidem sobre os produtos e serviços, aqueles que a gente não vê, mas que estão lá e que nós pagamos por eles, corresponde a quase 50%, 49,7%, né? E aí os outros, que são as taxas, as contribuições, em torno de 25%. Então, se vocês perceberem, vamos pegar um exemplo aqui de um país onde a maior tributação na renda, para os Estados Unidos, 49% da carga tributária americana é de renda, 10% de patrimônio, que é o dobro de nós, né? Mais do que o dobro, e 17% é o consumo. Vejam bem, olha a diferença. O nosso é 49,7%, dos Estados Unidos é 17%. E olha que é um país capitalista, liberal, meritocrático, e tem uma carga tributária, digamos que bem mais... ela desequilibra... diferente da nossa, que basicamente toda a carga está centrada no consumo, nos Estados Unidos tem um peso muito grande a renda. Vamos pegar um outro país também desenvolvido, que também tem um peso bastante grande, vamos pegar a Alemanha. A renda, por exemplo, é 31,2%. Lá o patrimônio já é um percentual menor do que o nosso. E o consumo também bem inferior ao nosso. É praticamente 40% dos nossos impostos indiretos. Então, se vocês perceberem, a maioria dos países, vamos dizer, a tributação, ela tem um peso maior na renda, a Dinamarca, renda 63,1%, enquanto que o consumo é 31,6%. Então, tem um peso maior na renda, que são os impostos diretos, né? E aí, claro, a gente não tem dado desagregado sobre quanto que o trabalho e o capital, eles representam dentro dessa renda, né? Mas se a gente pesquisar cada um desses países, a gente vai... com certeza descobrir, né? Depois eu vou falar do Brasil, mas a tendência é que, principalmente nesses países mais desenvolvidos, você tem um equilíbrio, evidentemente, com uma participação maior do capital. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa o capital, né? E o patrimônio também se destaca lá no Reino Unido, 12,6%, Estados Unidos, 10,3%, na Coreia do Sul, 12,4%. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, depois acho que só perde para o Chile, que é 54,1%. O Brasil é o segundo país desse grupo que tem a maior tributação sobre consumo, que é isso que a gente vem conversando desde o nosso primeiro encontro, né? A nossa carga tributária ela é muito distorcida e regressiva, né? E lá na última coluna, que aí é o percentual do PIB, né? O quanto que a carga tributária representa em relação
ao produto interno bruto, ou seja, a riqueza que foi gerada em determinado ano, no Brasil, ela corresponde a 32,6%. Então, é muito comum, isso é outro mito também que é importante nós tratarmos de desmistificar. É muito comum que um país com uma carga tributária enorme, que inviabiliza os negócios, investidores, a gente percebe que o Brasil não é um país com uma carga tributária tão alta. E essa carga tributária, gente, ela praticamente está se mantendo nesses 32,6%, às vezes chega até 33%, mas há mais ou menos uns 20 anos. Praticamente no governo Lula e Dilma não teve alteração nenhuma. E se vocês perceberem, por exemplo, tem países como a Bélgica, que a carga tributária corresponde a quase 50%, 45% do PIB. Lá na Dinamarca é 46% do PIB. Então, ou seja, nós não temos uma carga tributária tão fora de proposta. Inclusive, ela é abaixo da média dos próprios países da OCDE. E poucos países, aí, talvez Estados Unidos, Coreia do Sul, e que tem uma carga tributária um pouco menor que a nossa. Depois Ô Mari, tá dando uma travadinha no áudio. Tá, voltou? Vamos ver se... Melhorou? Melhorou. Como é que tá agora, Hélio? Agora tá melhor. Melhorou? Ah, então tá bom. Então, depois eu tenho uma outra explicaçãozinha para dar aqui sobre essa percentualmente. Quando nós formos projetar um gráfico que compara a carga tributária do Brasil com os países da América Latina, tá? A seguinte tela que fala sobre o sistema tributário também em vários países, mas aqui ele apresenta esse gráfico, ele apresenta fontes de receita de proteção social, tá? Aqui não tá, o Brasil não está incluído nesse grupo de países. E aqui é a distribuição. Então, as fontes de receita de proteção social na OCDE. Tá? Então, o percentual de participação sobre o total, tá? da tributação para o ano de 2012. Ali, para cada uma daquelas linhazinhas ali coloridas, elas representam primeiro governo, depois empregador, trabalhador e outras. Então, por exemplo, a lilazinha mais clara, que é a primeira, é o percentual de participação do governo na receita de proteção social. Então, vocês perceberam que, por exemplo, lá na Dinamarca é 75,6%. Aí depois, lá aquele azul mais escuro do empregador, é 11,5%, o trabalhador é 8,0% e outras corresponde a 4,8%. Então, só para dar uma passada naqueles países, vocês percebem que, vamos dizer, até mais ou menos metade, a maior fonte de receita, a principal fonte de receita é o governo. Aí depois vem os empregadores, com peso também muito grande, o trabalhador, que é aquela parte cinza, em alguns países ele aumenta um pouco, mas em média ele é menor do que a contribuição do governo e do empregador. Então aqui mostra como, digamos que as políticas de proteção social, as políticas de proteção social dos países envolvidos, elas são majoritariamente ou predominantemente financiadas pelo governo ou pelos empregadores. Lá na Espanha, por exemplo, é 42% empregador e 43,2% do governo. Aí, seguindo, né, na nossa terceiro gráfico, aqui é a carga tributária do Brasil em comparação com vários países aqui da América Latina, né? Então, o Brasil está lá em primeiro, depois vem a Argentina, Barbados, Bolívia, enfim,
Aqui ele segue uma linha, uma curva ascendente, porque ele vai apresentando o que é a carga tributária de cada país em ordem decrescente. Até lá, Guatemala, que a carga tributária em relação ao PIB representa 12,6%. Aí isso que eu queria comentar com vocês. Bom, vocês viram que Brasil, Argentina, Barbados tem carga tributária muito semelhante. Mas é muito comum também a gente escutar das pessoas que, o Brasil, que escândalo, é a maior carga tributária da América Latina, isso é um absurdo. Mas esquecem de comentar que na nossa carga tributária está o sistema de seguridade social, coisa que não está nos outros países. Então, o sistema de seguridade social, que é financiado com carga tributária, que é financiado com arrecadação. Lembram que eu comentei com vocês na semana passada a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, a contribuição para a Previdência Social, pessoa física, a contribuição para a Previdência Social, pessoa jurídica, jogos lotéricos, tudo isso que entra nas contas públicas como carga tributária, como arrecadação, como receita, para financiar o sistema de seguridade social no país. A saúde, a assistência e a previdência. Então, o nosso modelo de seguridade social, que é respeitado e, inclusive, é dado como exemplo para vários países do mundo, como um dos sistemas mais eficientes. Nosso problema é que ele não é suficiente para atender os mais de 200 milhões de brasileiros, mas que ele é um sistema importante, eficiente, ele não é suficiente. Então, 32,4% que financia o sistema da Seguridade Social, na verdade, não é uma carga tributária tão elevada se considerar que todos os demais países da América Latina, aquelas que têm um sistema de seguridade social, previdência pública, financiado pelo Estado, não chega perto do nosso sistema. E boa parte desses países, inclusive, ele é misto, tem sistema público e sistema privado, porque vários desses países, inclusive, fizeram reforma dos seus sistemas previdenciários. É o caso do Chile, por exemplo, que privatizou o sistema lá atrás, há mais de 30 anos. Então, por exemplo, o Chile tem uma carga tributária de 19,8%, mas e aí? Tudo bem, a carga tributária é baixa, só que não tem um sistema de seguridade social público, né? Não tem saúde, não tem assistência e não tem previdência social pública. Então, isso é para dar um exemplo de que essa ideia de que nós pagamos muito impostos, isso é um equívoco. E quem fala isso é porque ou é desinformado ou faz isso de propósito, omite informação, né? O que é muito comum, inclusive, hoje em dia, né? A gente sabe que as fake news estão aí o tempo todo para disputar com a verdade. Mas seguindo, então, no nosso slide, agora a gente passa para o próximo, aí vamos falar dos ganhos de capital. Os ganhos de capital, pessoal, vocês lembram lá que a renda ela pode ser dividida entre trabalho e capital, né? Então, nós vamos falar agora dos ganhos de capital. Nós falamos um pouquinho já dos ganhos da tributação sobre o trabalho na semana passada, mas eu vou voltar a falar de novo sobre isso, que é basicamente o imposto de renda da pessoa física. Agora, os ganhos do capital, eles são divididos em 3 categorias, tá? Juros de depósitos e títulos, realização de ganhos a partir de propriedades reais ou ações e lucros e dividendos. Bom, juros de depósitos e títulos, pessoal, são as aplicações do sistema financeiro, tá? Então, você sabe que algumas aplicações, por exemplo, poupança, ela é isenta de tributação, mas outras tributações não. Agora, é muito importante, a tributação para depósitos e títulos, ela recai sobre
apenas os juros que foram obtidos a partir do investimento, tá? Então, não é sobre o total. Então, eu apliquei, vamos dizer, R$ 1.000, tá? Em títulos da dívida pública, lá, CDB, RDB, um nome desse. Aí, durante um ano, isso me rendeu em torno de, vamos dizer, R$ 50. Aí eu quero resgatar isso. Quando eu for resgatar, eu vou pagar. Mas eu vou pagar não sobre 1.050, eu vou pagar sobre R$ 50 que foram os juros que eu obtive dessa aplicação durante esse um ano. E eu só vou pagar quando eu retirar. Então, por isso que os bancos, eles oferecem, por exemplo, se você manter a sua aplicação aqui por 5 anos, você paga menos impostos. Se você retirar depois de 6 meses, um ano, você paga mais impostos. E, basicamente, de juros de depósitos e títulos, o que se paga é IOF e imposto de renda, tá? IOF, que são as operações, né, financeiras, e o imposto de renda pessoa física, né? Então, mas só quando você resgata, tá? Enquanto está lá, quem tem algum tipo de aplicação e eventualmente quando faz o imposto de renda uma vez por ano, declara, mas percebe que não paga imposto sobre, só apenas declara. Aí, o segundo ganho de capital é a realização de ganhos a partir de propriedades reais ou ações, tá? Então, por exemplo, comprei ações de uma empresa e aí eu vou receber o que pode ser ações ordinárias, pode ser ações preferenciais, depende. Ações ordinárias você tem direito a voto, ações preferenciais não, mas em contrapartida, para aquele que detém ações de uma propriedade, né, de uma empresa, se ele tem ações preferenciais, ele tem preferência por receber os ganhos, né, diferentemente de quem tem ações ordinárias. Então, são os ganhos a partir de propriedades reais ou de ações, né? E lucros e dividendos, que aí eu vou explicar um pouco mais agora na próxima tela. Então, o que são os lucros e dividendos, tá? Então, aqui está um dos grandes problemas que nós enfrentamos e é disso, inclusive, que vai se tratar melhor no nosso próximo encontro, quando a gente vai conversar um pouco sobre quais são os projetos de lei que estão no Congresso hoje, estão em discussão, para corrigir as distorções tributárias no Brasil e taxar lucros, dividendos, enfim, taxar o capital. Então, desde 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, que a distribuição de lucros não é tributada no Brasil, tá? Anteriormente, a alíquota sobre lucros e dividendos era de 15%, até que entrou em vigor essa lei de 1995, que é a 9.249. Essa lei, ela determina que os lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas não ficam sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte. Portanto, hoje, as empresas de lucro presumido, lucro real ou simples nacional podem fazer a distribuição de todo o lucro sem precisar pagar absolutamente nada sobre isso, tá? Então, vamos seguindo na tela. Então, para dar aqui só uma distração, antes da gente continuar falando sobre lucros e dividendos, vocês terem uma ideia. Para o Brasil, utilizando os dados tributários disponibilizados pela Receita Federal em conjunto com a PNAD,
esse estudo foi feito por esses dois autores, assim, o Gobet e o Orair, em 2015. Eles olharam os dados. Ele aponta, eles fizeram o estudo em 2015, né? Mas eles analisaram dados de 2013. Então, o que eles identificaram? Que o quintil mais rico abarcava 96,2% dos ganhos de capital. Gente, o que é quintil? Quintil é, por exemplo, uma parte de 5. Então, por exemplo, de 100% corresponde a 20%. Então, os 20% mais ricos abarcavam 96,2% dos ganhos de capital. Tá? Enquanto os 10% mais ricos detinham 91,3% dos ganhos de capital e os 1% mais ricos detinham 67,9% dos ganhos de capital. Então, para vocês perceberem como é essa distribuição, mesmo, por exemplo, do ponto de vista do capital, como ela é concentrado, os ganhos de capital, numa parcela muito pequena. Porque imagina, o 1% mais rico, pessoal, detém 67,9%. Ou seja, os 99% outros detêm apenas 32,1% dos ganhos de capital. Então, 2/3 dos ganhos de capital estão nas mãos de 1% apenas dos mais ricos, né? Então, isso a gente está comparando só os ganhos de capital, né? Eles com eles, para mostrar como o capital é concentrado, absolutamente concentrado, né? Embora nós tenhamos uma realidade no Brasil em que muitas pessoas vivem de renda. Renda, quando a gente diz, é rendimentos de aplicações financeiras, né? Aplicações na bolsa ou aplicações na compra de títulos da dívida pública, seja direto lá no Tesouro Nacional, ou seja, pela intermediação de um banco, né? Então, tem pessoas que praticamente vivem só disso. Então, uma vez eu conversando com a gerente no banco lá de Santander, ela me contava que ela tinha clientes que iam pelo menos 5 vezes no banco por dia para acompanhar suas aplicações, como é que estava se comportando, né? Tem muita gente que vive disso, mas digamos que esses ganhos de capital, eles não são, vamos dizer, democratizados, né? Entre os tantos rentistas que nós temos no país. Os mesmos ganhos de capital estão concentrados nas mãos de muitos poucos. Bom, seguindo então na nossa próxima transparência, né, na discussão que a gente estava falando sobre tributação de lucros e dividendos. Então, primeiro, gente, é muito importante entender como funciona a tributação de lucros e dividendos. A gente já sabe que a isenção de tributação de lucros e dividendos deu de 1995, né? Então, esses dois conceitos, tanto lucros e dividendos, nada mais são que uma parcela dos lucros da empresa, que é paga aos investidores, tá? A finalidade do ato é de remunerar pelo investimento feito na organização. Então, eu comprei ações da empresa, então, se é uma empresa de capital aberto, né? Eu vou lá e vou receber os meus dividendos. Sou acionista, vou lá, vou receber os meus lucros, né? Então, é a remuneração pelo investimento realizado na organização. É possível realizar esse pagamento de várias formas, como em propriedades, ações ou dinheiro. O importante é que o cálculo do valor seja feito proporcionalmente ao valor integralizado pelo investidor, né? Bem como os lucros obtidos a cada ano. Então, ou seja, ele pode pagar em forma de propriedade, pode pagar em forma de ações ou em dinheiro mesmo, né? Então, não tem uma obrigatoriedade, só pode pagar. Não, a pessoa, ou por exemplo, um investidor, ele pega e o que ele ganhou,
ele reintegraliza isso novamente na empresa. Ah, não, eu vou pegar todo esse meu lucro e vou voltar a aplicar na empresa, vou comprar mais ações da empresa. Então, ela pode ser feita, então, dessas formas. Ressalte-se que os dividendos, eles já são gerados líquidos de impostos, tá? Então, isso aqui é bem importante, já vou explicar o que é. Isso significa que a empresa já pagou todos os tributos antes de distribuí-los. Então, qual era a desculpa, né? Não encontrei um termo mais adequado. Qual era a justificativa em 95 para acabar com os tributos, com o imposto, né, de renda de pessoa física sobre o capital? A desculpa era o seguinte, que a Constituição de 88, ela tinha gerado tributos específicos, que era a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e o imposto de renda de pessoa jurídica. E que, portanto, não tinha sentido, segundo elas, tributar novamente. E que o que ela estava pagando para o acionista era um valor líquido, porque já tinha sido descontado os impostos, que seria a contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, não caberia descontar imposto de renda da pessoa física para pagar o dividendo. Então, essa é a desculpa. Agora, para o salário, tu pode pagar imposto de renda da pessoa física. Agora, eu trabalhei o mês inteiro, tenho carteira assinada, recebi o meu salário e estou lá. Eu sou tributada na fonte. Agora, a outra pessoa, o Hélio, que é um investidor, que comprou ações da empresa, que ganhou, esperou essas ações se valorizarem, recebeu esses dividendos, não pode pagar imposto de renda da pessoa física? Não. Porque esse valor que ele está recebendo já gerou um imposto que já foi pago. Então, essa era a justificativa para acabar com essa tributação lá em 95. Agora, isso, gente, é diferente dos juros sobre capital próprio. E aqui tem uma malandragem. Esse sim, os juros sobre capital próprio, eles incidem 15% de imposto de renda sobre o lado do investidor. A diferença se dá pelo fato de que o juro sobre capital próprio é considerado uma despesa que diminui o lucro da empresa. Portanto, reduz o total de impostos que ela deveria recolher. Ou seja, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma malandragem contábil. O que acontece? Como é que eles operam? Ao invés de pagar como dividendo o acionista, tu paga como juros sobre capital próprio. É como se eu coloquei dinheiro na empresa e estou recebendo um juro sobre um capital próprio, que foi um investimento que eu fiz na empresa. É como se eu fosse um agiota. Eu peguei lá e emprestei R$1.000 para o Hélio, e aí depois de um mês eu fui lá e cobrei R$1.000 mais 50% de juros. Aí ele me pagou 1.500. Então, o juro sobre capital próprio, aí sim, incide 15% de imposto de renda. Só que, aí tem uma malandragem. Qual é a malandragem? Como o juro, aí tu deduz ele como despesa, e aí você diminui o lucro da empresa. E aí, quando a empresa vai pagar imposto, ela paga menos, porque aí tu deduziu o que seriam os juros pagos para o investidor. Então, é uma manobra contábil que só tem um objetivo, reduzir o total de impostos que a empresa deveria recolher, que é sobre a contribuição sobre o lucro líquido da empresa e o imposto de renda da pessoa jurídica, ou o COFINS, no caso, né, se for o sistema financeiro. E aí, aí vocês vão perguntar, bom, mas o investidor, qual é a vantagem, então, dele receber como juros sobre capital próprio e não receber como dividendo, se como dividendo ele não paga imposto de renda e como em juros sobre capital próprio ele vai ter que pagar 15%. É que aí ele talvez receba mais como juros de capital próprio do que como dividendo.
E aí, na hora de fazer a conta, compensa. Então, por exemplo, ele receberia R$ 1.000 como dividendo, tudo bem, isento. Aí ele recebe 1.500 como juro sobre capital próprio. Aí tirar 15%, gente, de 1.500 vai dar em torno de, eu acho que R$ 175, ele vai receber 1.300. Então vai ser melhor ainda do que receber por dividendo. Então, tudo isso, olha, isso tudo é legitimado pelo sistema, então não tem nada de aparentemente irregular, só que é uma forma de pagar menos, né, contribuir menos para o Estado, menos dinheiro para a política pública. Tá? E seguindo aqui na nossa transparência, também é importante distinguir o conceito de dividendo de prolabore, tá? Esse último prolabore é a remuneração do investidor pelo trabalho efetuado na empresa, tá? Então, ele realizou um trabalho na empresa e recebe prolabore. O investidor que também trabalha como administrador receberá os dois pagamentos separadamente, tá? Então, se ele é investidor, ele recebe dividendo. Se ele trabalha para a empresa, ele é um administrador, ele recebe prolabore e mais dividendo, tá? Então, de acordo com a lei das sociedades anônimas, esse tipo de empresa deve distribuir, no mínimo, 25% dos seus lucros como dividendo. Mas é claro que aí, pessoal, por exemplo, a empresa teve um lucro de 100 milhões, ela deveria distribuir pelo menos 25 milhões de dividendos para os seus acionistas. Mas aí também tem uma coisa de avaliação. Tem empresa, por exemplo, que integraliza todo o investimento novamente na empresa e não distribui. Tem alguma que distribui mais, tem outras que distribuem menos, mas no mínimo 25%, tá? Isso é a lei das sociedades anônimas. Quando a empresa paga um prolabore ao administrador, faz-se preciso descontar o imposto de renda pessoa física, tá? Da mesma forma que é feito com os colaboradores. Então, para um administrador que recebe prolabore, ele também paga imposto de renda pessoa física. Então, quem não paga é o investidor, certo? Acho que ficou, espero ter ficado claro, tenha ficado bem nítido, né? As diferenças entre investidor, aquele que recebe dividendo, aquele que recebe prolabore, aquele que recebe sobre o lucro líquido, juros sobre o capital próprio. Então, isso significa que, além do administrador recolher 11% do seu pagamento a título de INSS, a empresa também precisará fazer o pagamento de 20% sobre o valor da remuneração em razão do INSS patronal, né? Porque você sabe que a empresa ela paga 20% sobre a folha e para o trabalhador tem um percentual que pode oscilar até 11%, dependendo do salário, né? Então, seguindo aqui na nossa transparência, já na distribuição de lucros e dividendos, então não recai tributação para o sócio nem para a empresa, no que se refere ao imposto de renda pessoa física e contribuições previdenciárias. Também não tem contribuição previdenciária para lucros e dividendos, né? Mas raramente as companhias distribuirão seus lucros integralmente aos acionistas, pois qualquer organização necessita de capital para investir nos negócios, suas operações, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Então, porque, gente, se ela distribui tudo, ela não amplia o seu capital, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado no banco, pagar juros, não tem sentido, né? Então, por isso que ela fica com parte dos lucros para voltar a investir novamente, comprar mais máquina, mais equipamentos, investir em tecnologia, basicamente isso. Agora, quais são as formas de tributação? Bom, aqui quais são os tipos de empresa, né? Então, basicamente, os tributos que incidem sobre o lucro tributável das empresas são o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, que é isso que eu já tinha conversado antes com vocês. Os valores são diferentes dependendo do regime tributário escolhido pela empresa, tá? Então, temos 3 tipos de empresa: lucro real, lucro presumido e simples nacional.
Nós vamos falar um pouquinho rapidinho de cada uma delas. Vamos falar do lucro real. Sobre esse valor, incide o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. Sobre o primeiro, que é o imposto de renda pessoa jurídica, sua alíquota é de 15%. Porém, há um adicional de 10% se a empresa lucrar acima de 20 mil mensalmente, tá? Então, no lucro real, ela diz o seguinte, que ela vai lucrar 50 mil por mês. E ela lucrou 20 mil a mais. Então, ela paga 10% sobre isso. A apuração pode ser anual ou trimestral. Nesse último caso, sendo nos últimos dias dos meses de março, junho, setembro e dezembro, né? Porque o ano tem 4 trimestres, então é o último mês de cada trimestre. Quanto à contribuição sobre o lucro líquido, não esqueça que a contribuição sobre o lucro líquido compõe a base da arrecadação que financia o sistema de seguridade social, tá? Foi criado na Constituição de 88. A alíquota é de 9% para as pessoas jurídicas, em geral, e 15% para as entidades financeiras e entidades que foram equiparadas a entidades financeiras. Isso é uma regra que foi adotada a partir de 2019. Já o lucro presumido, a receita é de 100 mil, a base presumida, conforme a legislação, por exemplo, aqui, digamos que tem uma receita de 100 mil a empresa, tá? A base presumida, conforme a legislação para lucro presumido, é de 8%. Então, o lucro tributável seria 8% de 100 mil, que corresponde a 8 mil. Sobre o resultado, vai incidir, então, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, que seguirão os mesmos percentuais explicados anteriormente, inclusive o adicional de 10%, como no lucro real. Porém, os percentuais serão menores que o lucro real. Imagine um exemplo onde uma empresa recolherá 15% do imposto de renda pessoa jurídica, calculado sobre o lucro presumido de 32%. Ao realizar as contas, vai ser 15 sobre 32. O resultado é de 4,8% sobre o faturamento da empresa, tá? Mas aqui a gente não precisa se deter nesses detalhezinhos aqui, porque aqui ninguém é empresário, né? Então, provavelmente, e se for, conhece isso melhor do que eu, né? E aí, por último, tem o Simples Nacional, né, pessoal? Essas empresas são as empresas que faturam abaixo de 4 milhões e 800 mil por ano. Para essas empresas optantes do Simples Nacional, a retirada dos lucros pelos sócios poderão ser feita sem incidência de imposto de renda, tá? Retido na fonte, mas deve registrar o pagamento como saída de caixa, com a rúbrica lucros distribuídos, a isenção do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido. Porém, as regras são diferentes dependendo se ela tem contabilidade ou não. Então, ou seja, a empresa que é enquadrada Simples Nacional não paga imposto de renda, não paga contribuição sobre o lucro líquido e não tem incidência de impostos sobre a retirada dos lucros pelos sócios da empresa, tá? Simples Nacional não é empresa de capital aberto, pode ser empresas fechadas, ela pode ter até 7 sócios, e aí você pode distribuir os resultados entre os sócios e não incide absolutamente nada. Bom, tem um outro imposto também, os principais impostos cobrados para enviar dinheiro para o exterior, gente. Os principais impostos cobrados para enviar dinheiro do exterior são o IOF, tá? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, ao enviar dinheiro para o Brasil com o TransferWise, a pessoa que manda a transferência já está pagando o IOF, que é de 0,38%, tá? Para esse tipo de remessa. Se enviar a remessa através de bancos, esse valor será cobrado quando o dinheiro chegar no Brasil, tá? Então é IOF. Aqui é a tabelinha que vocês já conhecem, que é Imposto de Renda de Pessoa Física, então, essa é a incidência sobre o trabalho. Nós vimos até agora sobre o capital, agora a gente está olhando sobre o trabalho. Então, aqui você já conhece, eu já apresentei essa tabela na semana passada, qual é a base de cálculo, quais são os percentuais. Nós vamos conversar melhor sobre isso quando o Fanhane
vier na próxima semana, porque o Floriani vai nos falar um pouco quais são as propostas que estão se discutindo em relação ao imposto de renda, qual seria uma tabela do imposto de renda que de fato fosse justa, né? E que não exacerbasse a desigualdade. Aqui é a tabela do imposto de renda, a incidência mensal. Vocês percebem que aqui tem números, né, valores. Por exemplo, a gente sabe que a alíquota máxima é 27,5%, aqui para quem recebe mais de 4.664. Mas se eu for aplicar, porque vejam bem, para cada uma, exceto para a primeira, para todas as outras 4 faixas, você tem uma parcela a deduzir do imposto de renda. Então, aqui é quando você já calculou a parcela que foi deduzida, né? Então, chega aqui a 19,52%, que é, em média, o que se paga, quem paga mais, né? Paga 19,52%, gente. Inclusive, menos do que quem recebe até 4.664, que paga 22,5%. Por isso que a gente fala que o nosso imposto é regressivo nesse sentido, né? Aqui, ó, no Brasil, na próxima tela. No Brasil, enquanto sobre a renda do trabalho incide alíquotas progressivas em relação ao rendimento tributável, 7,5% até 27,5%, sobre os rendimentos do capital incidem alíquotas regressivas no tempo. Inicia com 22,5% e pode cair até 15%. E quanto aos rendimentos e lucros e dividendos, especificamente, eles são considerados isentos, não havendo tributação alguma na pessoa física sob a aferição desse tipo de rendimento. E aí eu queria dar uns dados para vocês, que é qual a incidência da tributação. Esses dados não estão aí, tá? Desculpe, depois eu envio para vocês, mas está nas referências. A incidência de tributação sobre o PIB. A renda, por exemplo, a renda capital e trabalho juntos, corresponde a 5,97% do PIB no Brasil. De patrimônio, gente, 0,84%. Bens e serviços, que são os impostos indiretos, corresponde a 16,84% do PIB. Folha de salários, 8,16% do PIB. Então, vocês viram que o que menos contribui para que tem a incidência de tributação sobre o cálculo com base no PIB, né, o percentual do PIB, é o patrimônio, que é 0,84%. E depois a renda, que aqui tem trabalho e capital, que é só 5,97%. E não é porque a renda do trabalho é baixa, é porque a renda do capital é muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, quem ganha hoje no Brasil de 1 a 2 salários mínimos tem mais ou menos 12% de isenção sobre a sua receita total, né? Seu pagamento total, seu salário. E 65% de tributação sobre a sua receita total. Quem ganha de 160 até 240 salários mínimos, o que dá, gente, entre 170 mil até mais ou menos 250 mil reais, sobre vamos dizer, o montante total, as pessoas pagam apenas 15% de imposto e são isentas em 65%. Quer dizer, isso nos dá uma ideia. É uma pena, porque eu esqueci eu vou me comprometo que no próximo encontro eu vou trazer um gráfico que tem essa tabela que mostra progressivamente, desde quem ganha até meio salário mínimo, até
quem recebe, vamos dizer, eu acho que mais de 250 salários mínimos, qual é a parte do seu rendimento ali, né, do seu ganho, que é tributado e que não é tributado. E é impressionante. Quem paga imposto é justamente quem fica até ali mais ou menos uma faixa de 30 salários mínimos, gente. Quem recebe mais de 30 salários mínimos, que dá mais de 33 mil reais, praticamente aí é mais isento do que paga imposto. E quem ganha menos de 30 salários mínimos paga mais e tem menos isenção. Então, era isso que eu tinha organizado aqui para a nossa conversa de hoje, né? Então, acho que já falei demais, meu Deus, eu acho que já uns 40 minutos, né, Eli? Puxa, já cansei vocês hoje demais com isso tudo. Mas eu acho que encerramos agora e a gente pode abrir, então, para a conversa. Ô Mari, deixa eu falar quem tá aqui. Eu tô com um retorno seu aí. Você tá com alguma coisa aberta aí? Não, Tá dando um só o retorno? microfone. Não é? Deixa eu ver aqui. Bom, ô Mari, deixa eu falar quem tá aqui na live com a gente. A Lenilda, a Débora, a Edith, a Camila, a Cássia, a Elaine Teixeira, a Daiane, a Célia Alves dos Passos, a Solange, o Otávio, o Paulo, a Juliana, a Viviane, a Débora, o Henrique, a Assunção, a Nerice, o José Alves Neto, o Neto tá te mandando um abraço, ele tá lá em Eliseu Martins, no Ai, que legal. Piauí, tá te mandando um abraço, Netinho. Oi, tá se cuidando. Tá se cuidando, tá lá em isolamento. O Igor também tá aqui. Ô Mari, vamos aqui uma pergunta minha, já que o pessoal aqui não. Hoje deve ter. Foi tanto número que o pessoal Ficou meio... tá um pouco abalado com esse momento agora aqui de muito número, né? Então o pessoal ficou um pouquinho abalado e estão em choque ainda com os números. Mas vamos propor um exercício aqui sobre. Eu vou deixar aqui deixa eu só tirar aqui de cima da sua vista e melhorar aqui a posição das coisas. Tá tá aqui nossa aula. Bom, deixa eu ver aqui. A gente falou dos casos de tributação sobre a folha de pagamento. Vamos pegar um caso de um trabalhador. Deixa eu ver aqui na aula nossa aqui, onde é que a gente falou. Um trabalhador que tenha uma renda de, por exemplo, 2.000, tem uma renda de 2.000, que é o teto da faixa 7,5, 2.826,65 reais. Que eu acho que é boa média, né, dos trabalhadores, quase 70% está nessa faixa, né, Maria? É isso, né, Não, quem que recebe até é o que ficou dois pela salários. medida provisória do governo que ele tirou. Ah, sim, sim, recebe até 2 salários mínimos, mais ou É mais ou menos? menos, dois e Dois meio, mil? vamos colocar? Ou Não, dois mil? é 30%, viu? Mas 30% sobre o total de ocupados. Aí quem tem registro em carteira é um pouco mais. Aham. Mais 2.000 reais. Aí ele tem um desconto de 7,5%, é isso? Isso, Do imposto de renda da pessoa líquida, como a nossa assistente estava aqui, a Elaine falou que é deduzido o INSS, né? isso, Retira o exatamente. INSS. O INSS aqui está dando quanto? É 11%, né? Aham. É onze por Deixa eu ver. cento mais ou menos. O INSS é 11%, né? Ou qual é a Não, tabela? não, o INSS ele varia de acordo com os salários. Ele vai porque lembra que agora na reforma da Previdência foi aprovado que vai uma alíquota de 7,5% até 11% dependendo do salário. Esse está em torno de quanto, mais ou menos, INSS? Bom, para essa faixa, porque era até um salário mínimo era 7,5%. Então, eu acredito que essa faixa dê 8%, Oito por né? cento. Então ele tem que tirar 8% de 2.000, que vai dar o quê? Vai dar
80, 100 e R$ 160, é isso? É isso, exatamente. Aí ele deduz desse valor dos 160, ele vai Ah, deduzir 4, 8, ele vai para 1.840, certo? Deduzindo, aham, tirando os 8%. Aí você tira isso. mais 7,5%, não é isso? Isso. 1.840 vezes 7,5, né? Então vai tirar Uhum, mais uns 138 daqui, né? Mais ou menos aham, uns 138 ele vai tirar daqui. isso. Vê se é isso aí, Márcio. Eu não tô fazendo bobagem aqui, falando bobagem. Não, mas é isso mesmo, é mais ou menos por aí. É que Aí vai ter o não tô, imposto, vai ter o fundo de garantia, mas é outra coisa, né? O fundo de garantia não, ele não, é recolhe outra para ele, coisa, né? né? Então, 1.702. Esse cara, ele é um cara que tá na média, que tem que a maior parte do seu salário tá sobre consumo, né? Isso, A maior parte do sim, seu salário tá sobre consumo. exato. Que eu achei legal uma vez, uma explicação que eu vi, que se um cara rico consome 1 quilo de café por mês, não é porque ele tem 50 milhões a mais que você que ele vai consumir proporcionalmente. Ele Mas, continua consumindo claro, 1 quilo de café, né? exatamente, Então, exatamente. se a maior despesa que ele tem aqui, nós poderíamos colocar quanto só de consumo, olhando para o consumo, daria o que, uns 60% de consumo que ele Ah, porque tem sim, aluguel também, né? Tem o aluguel também, claro. ou Tem essas. aluguel, tem as contas, você tem luz, água, tem transporte, farmácia, né? Então, Daria para tem. fazer aí um exercício rápido de cabeça, sem muito, para saber o que incide sobre ele ainda imposto desse, o que desses 1.702 que ele recebe líquido da empresa ainda vai incidir sobre impostos para Sim, ele. claro, claro, ele já pagou o imposto de renda, mas ele ainda vai. Sim, aí, Ele vai ter claro, que aí tem que pagar os ver o que mais ou que é o menos. imposto. É mais ou menos, acho que daria 50, 40%, 30, mais ou menos. Ai, eu não sei se eu me arriscaria a chutar, viu? Porque Mais uns aí 30% eu acho que dá de imposto de cima disso, não dá? Porque a pode. média pode estar dando em cima disso, né? Porque assim, é, não sei se eu conseguia, não, assim de cabeça, não saberia, Mas não me tudo bem, vamos arriscaria, colocar não. vinte É por melhor cento. fazer uma Vamos conta. colocar 20% se você pegar água, luz, que está numa taxa mais ou menos Isso, assim, né? Aqueles isso, impostos que nós vimos fracionado, então ele vai tirar daqui uns 20%. 20% isso. mais ou menos daqui, você está falando 200, 7 vezes 2, 150, uns 300, vamos colocar uns R$ 300. Isso, exatamente. Talvez não seja tudo isso não, viu? Talvez não Porque seja, aí né? também não, porque aí também tu inviabiliza, né, as pessoas, né? É porque vai ficando embutido dentro de tudo, né? Vai ficando embutido o imposto, né? Você não separa ele, né? Ele fica É. sempre embutido. Porque o quanto que incide para ele, né? Quer dizer assim, eu como um trabalhador que ganho R$ 2.000 por mês, como é que toda Agora, essa conta Clarelli, abastece? agora, Eli, a gente também tem que tomar muito cuidado também como conduz essa discussão, porque tu sabe que essa abordagem, ela é muito usada para descaracterizar e desqualificar a incidência tributária e o Estado mesmo, né? Tipo assim, por isso que ela sempre tem que ser feita associado ao debate de que, bom, precisa de Estado forte, precisa reforçar a receita, precisa financiar política pública e, portanto, o problema no Brasil não é vamos dizer, a participação dos tributos sobre o PIB, 32,5%, que é absolutamente
razoável. O problema é que ele é distorcido, né? Ele excessivamente onera a parte de consumo e isenta os rendimentos, os rendimentos do trabalho e não onera as fortunas, não onera a renda do capital. Então, claro, tem que ver com essa perspectiva, porque mesmo do ponto de vista do consumo, tem que abrir, por exemplo, pega aquele exercício que a gente fez lá no primeiro dia, né? A cesta básica, olha o que são os impostos que estão embutidos nos principais produtos, no arroz, no feijão, no sal, no café, calcula. Então, vamos imaginar uma cesta básica que custa em torno de, porque segundo o Diese, o salário mínimo necessário teria que ser já hoje mais de R$ 4.000, né? Então, significa que a cesta básica corresponde a mais ou menos um terço disso, que é o peso dos alimentos no orçamento. Então, se é mais ou menos em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 para uma família de 4 membros, então tu calcula aí pelo menos uns 15, de 10 a 15% de imposto embutido em tudo isso, né? Então vai dar em torno disso, vai dar em torno de R$ 250 só de impostos, para quem gasta com R$ 1.500 com alimentação. É mais ou menos isso. Exatamente, Que você chegou. Não, é lógico que tem que ter o cuidado, Mari, para não levar para aquela coisa exatamente da desqualificação das políticas públicas que tem um forte financiamento por aí. Mas você tem que discutir com a sociedade que quem paga mais imposto está nessas faixas. Quer dizer, Claro. Porque eu acho que aí o que a gente vê pela frente que é as propostas que tem no Congresso de que é que você tem que taxar nesse país. Não dá para você deixar as grandes fortunas sem taxação, que é uma das propostas que tem. Claro. Como você... E da mesma forma em que, assim, também olhar quais são os produtos que precisam ser isentos, né, de tributação, porque não é tudo. O automóvel. Bem, o automóvel a gente viu nosso primeiro dia, né, o que é a carga tributária sobre o automóvel. Mas é muito alto. Agora, para você tirar essa tributação, porque não é um bem essencial, é um bem de luxo. Exatamente, é um bem de luxo. Quando tu tira tributo do automóvel, tu tem que compensar de alguma forma. Não pode ser, claro, essa discussão, tu reduz, mas tu não compensa, né? Que é uma boa, vamos dizer, um posicionamento de boa parte daqueles que condenam o problema do excesso de tributação, né? A Célia está perguntando aqui, vocês poderiam explicar o que vocês estão calculando? A gente está fazendo uma simulação, Célia, para falar que um trabalhador que ganha R$ 2.000 incide sobre ele é sobre ele que incide uma carga tributária muito alta. E não, como a Mari explicou na aula de hoje, nas grandes empresas, como os empresários sempre têm colocado. E tem outra coisa, né, Mari? Já está isso é claro que a gente foi na primeira aula que a gente falou isso, né? Que você falou isso, que o imposto está no consumo, então ele transfere para o consumo, né? Quando você calcula a fabricação de um determinado equipamento, você transfere toda essa carga tributária para cima dele. E lá na ponta, como é o carro, né? Como é o carro. O carro está na cara que... Tanto que a gente vai conversar na próximo encontro, quarta-feira, são os projetos que estão em tramitação no Congresso. Quais são as propostas? Qual é a visão dos setores empresariais? Qual é a visão dos trabalhadores? Qual é a visão dos congressistas sobre como deve ser, ou dos governadores, enfim, do poder público, sobre qual deve ser a distribuição da carga tributária no Brasil. Eles querem fazer uma reforma tributária, mas uma reforma tributária para simplificar. Na verdade, não é para desonerar os mais pobres ou quem... Ser mais justa, né? Exatamente, ser mais justa, mais equilibrada, mais igualitária. Não, é simplificar unicamente, né? Então, a gente vai olhar um pouco o que é cada uma dessas propostas. Quem falava isso, imposto único? Esqueci ele sumiu, ele entrou no governo Bolsonaro, mas
Sumiu rápido. Como é que era? Marcos, não sei como é que é. Mas Coimbra, o Marcos, sim, ele foi demitido logo no Foi começo. logo no começo, né? Era o Marcos Coimbra. Ele que falava em transformar todos os impostos em um só, não era? Isso, Mas exatamente. e daí? Isso aí resolve o quê? Torna o imposto mais progressivo ou ele mantém? Simplifica, né? Aí ele tem que entrar na discussão dos interesses dos estados, de como isso equaliza, porque hoje tu tem uma relação muito desigual entre os estados, né, em relação a principalmente CMS. Então, a ideia era equalizar isso. Tem vários países que têm um imposto, o IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Então, é lá na ponta que se paga, né? Tanto que quando a gente recebe a nota fiscal, está lá declarado o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. E era um pouco esse modelo que queriam trazer para o Brasil, mas aí a gente pode falar melhor sobre isso na quarta-feira, né? Olhar um pouco o que são até esses modelos, né? Inspirados, eu acho que o próprio Foiane provavelmente vai trazer alguns exemplos, né? De experiências positivas em relação à tributação em outros países, como funciona e como deve ser a nossa carga tributária. Agora, essa parte toda a tributação do capital, ela é um pouquinho chata, né? Espero Bastante chato. que o pessoal tenha compreendido, porque ali esconde vamos dizer, artifícios contábeis, né? Tudo no sentido de diminuir vamos dizer, a contribuição das empresas para os fundos públicos, né? Então, uma forma de sempre buscar forma de pagar menos impostos, né? Essa é a verdade, né? Então, e o Precisa. que as pessoas falam quando a gente fala assim, que é um absurdo o Brasil não o capital não tributa sobre rendimentos e aplicações. Então é isso, né? É o investidor que vai lá, recebe o lucro dele pelo investimento realizado e não paga imposto de renda da pessoa física. É lá o investidor, o aplicador, o rentista, vai lá, aplica dinheiro, ganha com a movimentação, ganha os lucros, né? Obtém os juros, melhor, dessa sua aplicação, e o máximo que ele faz é pagar IOF e imposto de renda, mas apenas sobre o valor novo gerado, né? E não sobre o montante principal. Então é isso que a gente precisa corrigir, né? São essas distorções, esses desequilíbrios tributários, né, do Brasil. Beleza, Mário. Eu acho que foi, apesar de ser uma aula densa, né? Eu estou Bastante. achando que ninguém fez pergunta Não, o nenhuma. pessoal se calou, o pessoal não deu para entrar no debate. O pessoal falou, não, essa coisa, vou ler, e o pessoal assiste de novo, aí pega, porque realmente é muito, é denso, né? Você tem que entender perfeitamente. Mas eu acho que foi super legal, rolou legal as transparências, não teve nenhuma crise, nenhum Não, problema. não teve. Vamos Nós já estamos adquirindo know-how, né? know-how, exatamente. Vamos para quarta-feira. Isso. A aula de quarta-feira é sobre Cadê a nossa aula de quarta? As As propostas propostas que de, estão no de Congresso, né? Aqui de reforma. Congresso, exato. Isso, e o Foiane vem na Sexta. sexta. Na sexta. Então todo mundo sabe que vai ter uma sessãozinha na sexta, então? Se não estão sabendo, não sabiam, estão sabendo agora. Que a gente formado. Mas, ô Mari, nós vamos reprisar no sábado e no domingo, às 2 da tarde. Tá. Aí o pessoal vai Sessão da tarde. sessão da tarde do sábado. Ao invés de assistir, como é que é? Temperatura máxima. Vamos ver. A Reforma Marilene tributária. explicando. A Marilene explicando a reforma tributária. Né?
Aqui o É um pessoal bom programa para sábado, eu vi. programa já viu, já que essa condição nossa agora de isolamento social, a gente vai partindo para essas aqui, né? É, muito legal. O Kennedy entrou aqui também agora, a Miúda entrou também, né? Pô, mas elas entraram, eles entraram no final da aula, É, então eles vão ter, não vão receber o diploma, nem o não vão Amaury receber o também. diploma, hein? Senão É, não ganha não presença. ganha presença. É 75% de presença. Ô Mari, obrigado. Valeu, Obrigado, até obrigada quarta-feira. para todos Isso. aí. Aí Um a gente. abração ao Neto Ah, o aí, Neto tá super feliz aqui, lá em Eliseu Martins, a 2.200 quilômetros daqui, Piauí, lá lá no no Piauí. Piauí. A Isso. cidade do Neto, ô Mari, tem 3.000 seres vivos. Só que você tem que contar tudo: tem galinha, cachorro, papagaio. E não tem a Covid lá, né? Não, eu não sei ainda não. Acho que ele parece que tinha algum problema. Não tem hospital lá. E, meu Deus do céu, chegar a Covid lá, não tem hospital na cidade dele, não consegue nem atender. Aí é. Sim. Isso é um problema, um pouco do problema no interior do Brasil, viu? Extremo do. Essas regiões mais distantes da capital, Eliseu Martins está a 500 quilômetros da capital. Nossa. Efetivamente não tem esse tipo. Não tem hospital lá. Eu sei como é que é. Não tem banco, Mari. Não tem banco. O pessoal não consegue receber os R$ 600. Isso como é que faz? Vai para as casas lotéricas? Não, não tem casa lotérica também, não. Sabe como é que funciona? Eu vi, por exemplo, tem um aplicativo que o cara tem do mercadinho pequeno, tipo um aplicativo de algum banco, ele saca pelo caixa do supermercado. Tá, entendi. O Neto falou Tá que não certo. tem, não tem coronavírus lá, não. Falou, Neto. Um abraço, Mari. Um Até abraço para mais. todos. Tchau. Tchau. Até quarta. Até quarta. É isso aí, até quarta, Mari. Mais uma importante aula sobre reforma tributária com a professora Marilene Teixeira. É isso aí. Quarta-feira a gente está de volta, né? E a gente vai para os finalmente para saber quais são as propostas que estão no Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. Fiquem com Deus. Até mais.